Então, para a gente acessar as configurações da câmera, a gente vai mover esse botão para a posição do meio, que é a posição de setup, configuração, e o display vai ligar. Aí a gente vai acessar o menu, que nos dá as opções de configuração dessa câmera. Aqui, no modo, ela está configurada para o modo vídeo, então ela faria pequenos filmes dos registros, mas a gente também pode mudar ela para o modo câmera, onde ela faria fotografias. Vamos deixar no modo vídeo. O próximo menu é o tamanho que seria a imagem se fosse uma fotografia. Vamos deixar aqui no 5, mas a gente não vai trabalhar com a fotografia, mas se fosse seria nesse tamanho, mas a gente poderia alterar. Se a qualidade da foto é maior, também vai ocupar mais espaço no cartão de memória. Então depende do tempo que você vai deixar essa câmera sem ser conferida em campo. Aqui a gente também pode escolher quantas fotos ela vai registrar por registro. Aqui ela está configurada como 3, mas vocês podem alterar quantas fotos vocês acharem até 3, né, necessárias por registro. Nós também temos como definir o tamanho do vídeo, né, a resolução do vídeo, que nos interessa. Vamos deixar nessa aqui que é melhor. A gente também pode definir o tempo do vídeo, que então tá com 10 segundos, que é suficiente, mas você pode alterar conforme for o interesse. Aqui a gente define o intervalo, que vai ser de acordo com os objetivos, né, do estudo, com a espécie de interesse. Então você pode ser alterado de acordo com o interesse do pesquisador. E a gente também pode definir o nível que eu quero esse sensor, se eu quero ele alto, normal, baixo ou automático. A gente vai deixar no alto porque essa câmera está instalada numa altura um pouco maior do que o convencional para pegar toda a estrada, então ela vai pegar a movimentação numa distância, os animais a uma distância maior, então eu posso deixar o sensor nessa posição. Se eu tivesse com essa câmera numa altura menor e eu tivesse talvez mais vegetação próxima a essa câmera, se eu deixar esse sensor muito alto, ele vai ter muitos registros que não são do meu interesse, porque o vento pode movimentar a vegetação e isso vai disparar o sensor e não é do nosso interesse. Então também tem que ser de acordo com o objetivo, a posição que ela está instalada de acordo com o objetivo do estudo. Então, esse aqui, na verdade, é um dos menus mais importantes para a configuração de uma câmera trap, que é a hora, você configurar o horário. Porque, dependendo da espécie, ela vai se movimentar em um horário distinto do que outra, e isso pode ser uma informação de interesse para o seu estudo. Então, você tem que sempre prestar bastante atenção em configurar o horário corretamente, a data e o horário corretamente. Então, através das setas, a gente vai acessar o menu. Essa aqui já está com a data e o horário corretos, né? Agora são 19h49 do dia 12 de outubro de 2019. Então, tá ok, eu posso acessar esse menu, mas esse é um dos principais, essa informação não pode ser perdida. Então, sempre dá bastante atenção para a configuração de data e hora. Bom, pessoal, então agora que a gente já programou a câmera trap, a gente instalou ela no campo. Ela está aqui, nesse ângulo, nesse tronco, ela está instalada um pouco mais alta porque, por causa do ângulo do tronco e a gente está numa estrada, numa área mais aberta, ela vai ser capaz de pegar toda essa área. Se nós estivéssemos no interior do habitat, a gente instalaria, e fosse um tronco reto, a gente instalaria ela mais ou menos à altura do joelho. E um meio de você conferir se está no ângulo desejado é tirar a fotografia com uma câmera secundária. Ela pode ficar 24 horas por dia monitorando determinada área de interesse, então é bastante eficiente. No entanto, para a amostragem de médios e grandes mamíferos, a gente também conta com outros métodos
E o ideal é que a gente possa utilizá-los em conjunto com o monitoramento com as câmeras trap. Claro que isso vai depender do objetivo do estudo e do grupo foco, né, que o pesquisador está interessado. Se você está trabalhando com carnívoros, a maior parte com felinos, por exemplo, você vai conseguir trabalhar com câmeras trap, mas o ideal seria que a gente unisse várias metodologias para mostrar melhor a fauna de médios e grandes mamíferos. Uma outra metodologia que a gente utiliza para a amostragem de médios e grandes mamíferos é o transecto linear, né, que é o censo através de transecção linear. Como funciona o censo? Nós realizamos caminhadas em trilhas pré-estabelecidas no ambiente de interesse, a mais ou menos 1 km/h de velocidade, e o ideal é que sejam em duplas, né, não grupos muito grandes, para que isso não espante e não atrapalhe a visualização dos animais em campo. Com as lanternas andando, né, o transecto pode ser realizado no início da manhã e também noturno, né? Então, à noite, com as lanternas, em duplas, geralmente a pessoa que está na frente na fila vai iluminar a frente da trilha, a segunda pessoa ilumina para os lados e para cima. E nós realizamos essa caminhada lentamente, com ouvidos e olhos atentos para qualquer vestígio dos mamíferos. Nós podemos ouvir vocalizações, podemos ouvir o movimento de algum animal, e nesse momento a gente para essa caminhada e tenta visualizar o animal. Nós sempre andamos com câmeras preparadas para tentar conseguir o registro fotográfico desses animais. Às vezes esses registros podem ser muito rápidos, então você só consegue a visualização e não consegue o registro fotográfico, mas sempre importante tentar. Quando a gente consegue uma visualização, nós temos que anotar alguns dados a respeito dessa visualização. Então, sempre com o GPS, a gente adquire a coordenada geográfica de onde o registro foi feito. Se a gente está realizando um transecto linear, também é interessante andar com o rangefinder, que é um equipamento que nos permite medir a distância de onde nós registramos esses animais. E, posteriormente, essas informações com o acúmulo de esforço amostral da transecção linear, elas podem ser utilizadas para estimativa de densidade populacional, depois de um esforço amostral muito grande, claro. E é um dos métodos, então, utilizados para a amostragem de médios e grandes mamíferos. Para isso, é necessário que a pessoa tenha bastante experiência ao ouvir e identificar esses animais em campo. Uma segunda metodologia auxiliar para médios e grandes mamíferos são as parcelas de areia. É muito interessante para médios e grandes a gente identificar os registros através de pegadas. Durante a transecção linear, a gente também pode acabar observando alguns vestígios, como arranhões, tocas, fezes e as pegadas. Todos esses vestígios são interessantes e nos fornecem informações da fauna que habita aquele local. E então, esses registros também são anotados na transecção linear. Para as parcelas de areia, então a gente geralmente monta quadrículas de 1 por 1 metro com areia, e a gente umedece a areia de forma que seja possível que, quando o animal pise, a pegada fique marcada. Nós podemos ter utilização de iscas no centro da parcela de areia para atrair esses animais. E com essa atratividade, e também instalar essas parcelas de areia em trilhas que a gente previamente observa em campo e já sabe que são utilizadas pelos animais. Então, também é necessário instalá-las em locais estratégicos. Então, com a marcação de pegadas desses animais, nós também vamos conseguir identificá-los. E é isso, essas são as 3 principais formas de a gente amostrar os médios e grandes mamíferos.